Gravação iniciada. Próximo item da pauta, também do Dr. Matheus, é o item 124? Isso. Item 124, Espera Embalagens Limitada, final 2009, 08. Eu informo que o raciocínio pode ser aproveitado aos demais processos, eis que se trata de segurado a parte da empresa, segurado empregado e terceiros. Trata-se de autifação de obrigação principal, constitui contribuições devidas à Seguridade Social em face do contribuinte acima identificado. São fatos geradores das contribuições constituídas, as remunerações pagas ou creditadas pela empresa aos segurados empregados a título de alimentação, uma vez constatado que a empresa não se encontrava inscrita no PAT, em quaisquer das modalidades. Aqui eu transcrevo o resumo da impugnação e informo que a DRJ julgou o lançamento procedente com manutenção do crédito tributário. A DRJ entendeu que a inscrição no PAT seria condição necessária, embora não suficiente, não havendo que se falar que o ato de inscrição representaria mera formalidade. O contribuinte, ele, conformado, interpôs recurso, repisando os argumentos apresentados em sua impugnação. Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho, não houve apresentação de contrarrazões, passa ao voto, juízo de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo, esclareço que não mais existe o depósito recursal e encontra-se com a exigibilidade suspensa e tomo conhecimento do recurso voluntário interposto. Passando ao mérito, aproveitando que neste processo discute-se matéria similar ao processo anterior, também faço a mesma apresentação da legislação e destaco que no caso dos autos, eu entendo que a circunstância de que parte da alimentação tenha sido fornecida por meio de ticket, vale alimentação, não lhe retira a natureza jurídica indenizatória, eis que sua utilização se destina com exclusividade à aquisição de alimentos, não podendo lhe ser dada outra destinação. A propósito, a própria fiscalização entendeu que seria alimentação in natura, não podendo o julgador aperfeiçoar ou modificar a motivação do lançamento, é de se ver, aqui eu transcrevo o item 5 do relatório fiscal. E também faço aqui as mesmas considerações de que o auxílio alimentação pago por meio de cartão de alimentação ou de refeição tem os mesmos efeitos do pagamento in natura. Nesse sentido, tanto a parcela correspondente ao fornecimento de alimentação in natura como o valor do vale alimentação não compõem a base de cálculo. Como este é o único levantamento, embora a parcela seja por meio de vale alimentação, estou conhecendo do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de declarar a improcedência da acusação fiscal. Nesse aí tem parte in natura e parte em ticket? Isso. Essa é uma parte que é em ticket. Okay. E os demais argumentos apresentados no recurso, eventualmente para quem não concorda com esse posicionamento, é a respeito da multa. A meu ver, o contribuinte ele acaba confundindo a obrigação principal com a obrigação acessória, a respeito da multa que ele pede para que seja afastada. Tá. Cleberson. Eu só fiquei na dúvida aqui sobre a fiscalização, ela tratou tudo como in natura? Sim. Inclusive, existe um levantamento, né? O levantamento genérico é PAT, mas ela acaba especificando aqui. Ela chama CB, de cesta básica. Mas aí, analisando aqui, dentro de CB tem ticket refeição, PAT dedução PAT, PAT dedução PAT, ticket refeição, VAL, vale alimentação. E aí a motivação que eu vislumbrei, né, foi em razão da ausência de inscrição no PAT. Então
Então ela não trata tudo como in natura. Eu entendi que ela chamou tudo de natura. Nos termos que consta no relatório, nesse item que eu transcrevi. Os valores da alimentação in natura foram obtidos através das notas fiscais e no arquivo da contabilidade da empresa. Os valores do salário de contribuição estão discriminados no demonstrativo. Motivo pelo qual a remuneração, abre aspas, in natura, fecha aspas, na forma de cestas básicas, ticket de alimentação e refeições fornecidas aos empregados, foi considerado como remuneração sujeita à incidência de contribuições previdenciárias. Então ela acabou chamando in natura, né, essa alimentação, que é a de cestas básicas, ticket de alimentação e refeições. Então eu acompanho pelas conclusões, doutor. Você acompanha? Considerando que a fundamentação da fiscalização é in natura. Isso, ela classificou então não cabe ao jogador reclassificar isso. Sim. Agora, os fundamentos aqui, entendo que seriam aplicáveis à cesta básica, né? Uhum. Sim. Ok. Raide. Acompanho o relator. Divergência. Não teve divergência. Na verdade, pelas conclusões. Ok. Mas nos termos do Dr. Corregas. Uhum. Andréia. Relator. Conclusões. Acompanho o relator. Eu também. Então, com as mesmas por unanimidade, dá provimento. Votou pelas conclusões, votaram... Parcial, desculpa, deixa eu só ver aqui. Pelas conclusões, conselheiros Cléberson, José Pinheiro e Rodrigo. Ok? Esse resultado se repete, então... Ele se repete nos demais, deixa eu só abrir aqui. 125. Os demais, mas é o e mesmo 126. resultado. Isso. 125, a mesma coisa. 126 também é a mesma coisa. Ótimo. 127, Andréia. 127, 8. Contribuições sociais, referente à parcela dos segurados, empregados e contribuintes individuais da empresa, bem como do financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorre dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a outras entidades de fim. O recurso voluntário, contribuinte, alega, em síntese, o seguinte: a impossibilidade da cobrança das contribuições ao SESC e SENAC, em desfavor das empresas prestadoras de serviço em observância à vigência e o alcance dos efeitos do parecer, ele cita: cerceamento do direito de defesa em razão de o fisco não esclarecer de forma adequada as circunstâncias que envolveram a cobrança. O fisco assume o ônus da prova no sentido de demonstrar a presumida inconsistência da contabilidade quando concede tratamento a registros contábeis de forma diversa àquela firmada pelo contribuinte. A precária fundamentação legal relacionada ao enquadramento do grau de risco de acidente de trabalho para fins de identificação e mensuração da alíquota aplicada no SAT. A não comprovação de que os pagamentos efetuados a favorecidos não conhecidos são decorrentes de contraprestação por serviços prestados, razão pela qual tais pagamentos não podem ser considerados fato gerador hábil para a exigência das contribuições previdenciárias em tela. Necessidade de confrontação entre os valores efetivamente recolhidos em GFIP e o valor arbitrado pelo auditor fiscal a fim de verificar a possibilidade de ter sido extrapolado o teto de contribuição. A necessidade de confrontação entre os valores não declarados em GFIP a título de contribuição dos contribuintes individuais e recolhidos pelos próprios ou outras empresas tomadoras de serviços ou ainda na qualidade de segurado empregado, na adequada apropriação de recolhimentos feitos oportunamente pelo contribuinte. Então, partindo aqui do voto, novidade do lançamento.
Segundo o recorrente, o fisco não esclarece de forma adequada as circunstâncias que envolveram a cobrança, bem como não se desincluiu do ônus processual de comprovar a presumida inconsistência da contabilidade sistema seu direito de defesa. Cabe inicialmente ressaltar que, durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado diversas vezes para apresentar os documentos solicitados pela fiscalização, cita aqui as folhas, que tem as intimações, tendo sido, inclusive, requerido documentos relacionados aos lançamentos contábeis solicitados especificamente em DIAD, assim, tendo em vista que a empresa não apresentou a totalidade dos documentos que sejam a lavratura da notificação fiscal de lançamento de débito, os valores devidos de contribuições previdenciárias relativos ao total das remunerações pagas ou acreditadas a título de remuneração aos segurados empregados e contribuições individuais. O lançamento e restado discriminados todos os fundamentos legais do débito, bem como a base de cálculo e a alíquota, conforme se verifica no discriminativo analítico de débito, no relatório fiscal, constam os levantamentos, no item 4, constam os levantamentos. Esse item 4 são os levantamentos extraídos da contabilidade, envolvidos no período com todos os fatos geradores e motivação respectiva. O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais ampla defesa do contraditório em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito. Foi realizado de acordo com o artigo 11 do decreto 7235 e encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, portanto, eu rejeito a preliminar de nulidade suscitada. Em seu recurso voluntário, o contribuinte se insurge contra a aferição indireta, afirma que são improcedentes os valores cobrados em face da não comprovação do fato gerador por parte da fiscalização. O efeito, de acordo com os documentos do lançamento, verifica-se que a empresa foi intimada diversas vezes para a apresentação de documentos, no entanto, não apresentou todos os documentos de origem concernentes aos lançamentos contábeis solicitados em DIAD. A partir da análise da contabilidade da empresa, juntamente com a folha de pagamento, de fiscais e FIIs, a fiscalização identificou diversos históricos imprecisos, tais como comissões, RPA, recibo, fundo de caixa e MData. Dessa forma, diante da dificuldade na identificação dos referidos lançamentos contábeis, foram emitidos os DIAD 03 a 05, solicitando os comprovantes de origem, tendo em vista os fortes indícios de os lançamentos contábeis serem pagamentos feitos a contribuintes individuais e, por conseguinte, fato gerador de contribuições previdenciárias. No entanto, não obstante a empresa ter sido intimada por 3 vezes, objetivando a identificação dos lançamentos registrados e a verificação das efetivas transações efetuadas, não apresentou a totalidade desses documentos, seja na lavratura do presente lançamento. Nesse contexto, diante da não colaboração por parte do contribuinte, que deixou de apresentar a documentação solicitada por verificar quais indícios de ocorrência dos fatos geradores de contribuições previdenciárias, a partir da nomenclatura utilizada e do conteúdo de alguns registros contabilizados, procedeu-se ao arbitramento de parte da exigência fiscal por aferição indireta, considerando como base de cálculo o valor total registrado nas contas contábeis identificadas nos termos do artigo 33 da Lei 8.212, conforme destaque adiante. Da mesma forma que a lei prevê a aferição das contribuições devidas em face da deficiência do documento solicitado pela fiscalização, cabe ao sujeito passivo ou da própria em contrário. No entanto, no caso de debate, a empresa não apresentou a comprovação no sentido de que as contribuições lançadas não seriam devidas, nem tampouco de que os valores aferidos pela fiscalização estariam corretos. E que, pelos argumentos apresentados pelo recorrente, não respaldam em prova documental para lastrear suas alegações, limitando-se tão somente a apontar supostas inconsistências nos atos praticados pela fiscalização. Assim, com base na documentação apresentada pelo contribuinte e em face da análise contábil realizada, a fiscalização concluiu o que segue. Comissão agente, existem históricos com nomes de pessoas físicas e com os termos CMSS, o que sugere a abreviatura da palavra comissão. O contribuinte não apresentou todos os documentos comprobatórios e os históricos não são suficientes para identificar quais desses lançamentos se referem a pagamentos feitos pela empresa a pessoas físicas. Dessa forma, tais valores foram lançados como base de cálculo
de contribuições previdenciárias ativas de pagamento a contribuintes individuais. Comissão emissor, existem também histórias com o nome de pessoas físicas e com o termo tal, o que sugere ser a abreviatura para a palavra comissão. O contribuinte não apresentou os documentos comprobatórios e o histórico não são suficientes para identificar quais dentre os lançamentos se referem a pagamentos feitos pela empresa a pessoas físicas. Então, foi considerado na base. Também ele vem citando aqui as diversas despesas legais e tudo. Ele fala que apresentou alguns comprovantes que se referiam a pagamentos feitos pela empresa a contribuintes individuais, e tendo em vista a inexistência de indícios de pagamentos a pessoas. Olha, eu tirei ela, todo mundo voltou de uma vez. Engraçado isso. Alguém caiu. Tava todo mundo apagado pra mim. André, eu acho que o seu tá apagado agora. Meu? Pelo menos pra É mim. o seu. É o meu. E eu tô me vendo. Engraçado. É o que acontecia comigo da outra vez. Eu me via, mas a senhora não me via. Uhum. Não sei porquê. Espero que a Daqui a pouco Andréa ela note que foi expulsa. Não, ela vai notar, claro. Sai na hora, não tem jeito não. É porque ela tava congelada e ela não tava ouvindo, aí voltou. Eu continuo desaparecida? Continua. Pronto? Andréa voltou, a senhora está desaparecida. Eu vou sair. Meu Deus. Voltei? Ótimo. André, pode retomar aí que você tinha congelado. Pronto, então tem várias rubricas aqui na contabilidade que fala de pagamentos e que foram comprovados alguns pagamentos feitos a pessoas físicas, certo? E que, como o contribuinte não conseguiu comprovar o restante, então foi incluído aqui na base de cálculo. Eu cito tudo isso aqui, né? Não vou ler tudo não, mas é sempre também nesse intuito, né? Então, dessa forma, resta como correto o lançamento fiscal, da forma como realizado, principalmente pela falta de clareza nos lançamentos contábeis, não colaboração do contribuinte e não apresentação dos documentos que pudessem desconstituir o lançamento fiscal. Destaque, diferente do que afirmou a recorrente, as retenções de 11% incidentes sobre o valor recebido por contribuintes individuais a partir de abril de 2003, conforme já aduzido pela fiscalização, foram calculadas respeitando-se o limite máximo de contribuição abatido da contribuição consignada nas folhas de pagamento e GFIC apresentadas pela empresa. Com relação aos valores lançados relativos à contribuição devida pelos segurados empregados, verifica-se que correspondem aos valores informados pelo próprio contribuinte que foram extraídos de folha de pagamento, como continuo discriminativo analítico de débito. SESC, SENAC, SAT. Assevera a recorrente ser indevida a exigência do SESC, SENAC por ser empresa prestadora de serviço, de acordo com o estabelecido em parecer normativo, aduz que o lançamento não traz maiores esclarecimentos quanto à cobrança do SAT. Com efeito, a recorrente traz uma discussão, em tese, das contribuições exigidas no lançamento. No entanto, se diz que a incidência tributária é automática e infalível quando ocorre fato jurídico gerador do tributo descrito na norma de tributação. Assim, tendo em vista a atividade administrativa plenamente vinculada, não pode o agente fiscal deixar de aplicar a legislação de regência ao caso concreto, observando a ocorrência do fato gerador. Com relação à alíquota do SAT, conforme já explicitado no item anterior, a alíquota encontra-se evidenciada no discriminativo analítico de débito e toda a sua fundamentação consta nos fundamentos legais do débito e como é disso, com a ocorrência do fato gerador, descrito na norma de incidência, está imperativo o lançamento tributário, não devendo se falar em qualquer irregularidade na sua Constituição. Ressalta-se ainda que as questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária não são ocorridas na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o exame da incompatibilidade da lei aplicável com os preceitos de ordem constitucional, que é incompatível no âmbito administrativo. Cita a súmula número 2, dessa forma, não prevalece o argumento recursal.
do recurso em área de provimento. Pergunta, senhores? Nesse caso, é diferente daquele, né, porque não tem a caracterização de pagamentos realizados a pessoas jurídicas. Durante todo o processo administrativo também ele nos juntou, sim. Os documentos que estão ordenados aos autos se referem, pelo que eu vi, a pessoas físicas. Doutor Andréa? Não é... Desculpa. Eu estou abrindo aqui só o processo. Quase ruim assim, não, né? Tá ruim, né? Pode falar agora. Só confirmar aqui. Teve uma parte que foi decadente, né, mas já foi retirada pela... Tá, tem uma parte que foi decadente, né? Exato. Tá. Sobre esse parecer aqui do SESC Senac, eu não entendi essa discussão em tese. Como assim discussão em tese? Da possibilidade de se exigir para as empresas... Alguém caiu? O presidente foi... Vamos aguardar alguns momentos. Vocês estão me vendo? Agora estou. E eu não estou me vendo. Que isso? Dessa vez está dando muito problema isso aí. Eu vou entrar, eu vou sair de novo, tá? Peraí. Eu vou abrir aqui o processo para já ir vendo essa questão. É que é um parecer que dizia... Estou aí? Está. Então tá, pode continuar. É porque ele se insurge contra a própria cobrança da exigência do SESC Senac, né? Isso, exatamente. Mas aí cita um parecer. Ele diz aqui, parecer... Não, mas esse é outro parecer, né? É outro parecer, não é esse que está sendo... O que é esse parecer que ele fala? Diz que é sobre o SESC Senat. SESC e Senat,
É porque eu só não entendi o argumento da doutora André. Eu não achei, ó, onde é que está a alegação no recurso sobre esse parecer aqui? Eu estou procurando. Na folha 378. 378. É logo no início. Estava mais para o fim. Porque ele foi aprovado pelo ministro, né? Essa matéria foi enfrentada pela DRJ? Deixa eu ver aqui. Não lembro. É tão ruim o processo aqui para ler. Verdade. Ah, sim, aqui está dizendo. Tá, aqui ele justifica na DRJ, doutora André. Eu acho que deveria também justificar, né? Por que não aplicar um parecer Tá certo. aprovado pelo ministro na época, né? Quando era vinculado à Previdência. Uhum. Hoje o entendimento do STJ é no sentido que se aplica aos prestadores, né? Exatamente. Eu tenho que complementar isso aqui. Eu acredito que essa explicação da DRJ é suficiente para a senhora justificar, né? Já que não foi dito nada, né? Uhum. No recurso diferente, né? Não. Uhum. Se não foi dito nada no recurso, Pode repetir o que está aí. Até ele artigo regimental, né? Uhum. Pronto, então. Parece que ele não atacou os fundamentos da decisão da DRJ. Que seria só para as entidades civis, não para as entidades que prestavam relacionadas ao comércio, atividades de comércio. Então, a Andréia rejeita preliminar e nega provimento. Cléberson. Eu acompanho a relatora. Aí. Acompanho. André. Então, por unanimidade de votos, rejeitar preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Os próximos aí são todos da mesma empresa. Na ata está a Costa Segurança, mas não é processo, está Target. Então, os nomes deles aí estão como Target, tá? Porque quando eu fiz com base no que está no processo. Nem sei por que saiu na pauta como a Costa. E aí eu vou pôr os dois nomes lá no cabeçalho para evitar retorno, né? Eu prefiro começar, pessoal, pelo 131, porque ele é o patrão. Bom, pode ser? Então, 131 primeiro. O 131 é auto de infração relativa à diferença. Os levantamentos são esses aí: contribuição de empregado constante em folha e declarada em GFIP após a início da ação fiscal, contribuição de empregados constante em folha e não declaradas em GFIP, e mesma coisa para os contribuintes individuais, constante em folha declarada em GFIP após o início da fiscalização e constante em folha e não declarada em GFIP. Então, a diferença folha-GFIP. Impugnação, a empresa aponta vício no MPF, diz que não há suporte válido para o lançamento, que há, com H já corrigido, duplicidade de lançamentos e questiona a multa aplicada e a taxa Selic. Basicamente é isso. DRJ manteve. No recurso, ela suscita nulidade de cessamento de defesa, pois foi indeferida a prova juntada, bem como a produção de prova pericial.
Afirma que o lançamento não possui amparo legal na medida que não deve ser exigida contribuição que não tenha sido paga ou acreditada, essa expressão devida é inconstitucional. Acrescenta que não deve incidir contribuição sobre remunerações aferidas de forma indireta por meio de notas fiscais. Isso só faz sentido para o outro auto de infração. Aduz que a multa é excessiva e viola a Constituição. Requer a reforma do acordo. Recurso tempestivo. Introdução. Conforme já esclarecido no acordo recorrido, o lançamento ou análise não foi feito por aferição indireta, mas sim com base nas folhas de pagamento da empresa. Portanto, não há que se falar em aferição por meio de notas fiscais. É porque tem outro lançamento que é assim, aí ele apresenta o mesmo argumento. Decisão recorrida. Suscita o recorrente a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, mas se refere ao indeferimento de produção de prova no acórdão recorrido. Desta forma, aparentemente, ele se refere, na verdade, à nulidade do acordo de impugnação, alegando que a decisão recorrida é nula por ter indeferido a juntada de provas e o requerimento de produção de prova pericial. Sobre a questão, assim consta no acordo de impugnação. Aí ele fala, cita o trecho, né, mostrando que apreciou, que conforme o decreto, a prova deve ser juntada junto com a... É porque é aquele protesto, né, sobre a juntada posterior de provas, genérico. E quanto à perícia, a DRJ também vê que não foi verificado. O lançamento foi feito com base na folha de pagamento do contribuinte e torna prescindível. Vê-se, portanto, que foi apreciado o pedido de juntada posterior de provas e de produção de prova pericial. Contudo, tal pedido foi negado em decisão suficientemente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade da decisão recorrida. Quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade, os argumentos não podem ser apreciados, e cita o decreto artigo 26A e súmula CARF número 2. E a multa, ele só que contesta, fala que ela é... O que ele fala mesmo? Que sim. Contesta, né? A multa é excessiva e viola a Constituição. Já falei que eu não posso argumentar argumento de constitucionalidade, mas, considerando a alteração da lei, eu falo para recalcular nos termos da portaria 14, súmula CARF 119. Então, dou provimento parcial recurso para determinar o cálculo da multa em conformidade com a portaria conjunta 14, se mais benéfico para o sujeito passivo. É como voto. Alguma pergunta nesse? Não? Cléberson. Acompanho a relatora. Acompanho. Então, 131. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dá provimento parcial recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a portaria. O 132, deixa eu confirmar aqui se é ele mesmo, é o mesmo, só que para terceiros. O 132 é a mesma coisa. Então, como é terceiros, aqueles dois levantamentos de contribuinte individual, eles... Eu tinha colocado a súmula CARF na emenda, porque eu copiei e colei, eu tirei, tá? E é a mesma coisa, só que é terceiros. Então, eu mando fazer o comparativo nos termos da portaria aqui, sem citar a súmula. Não, aí eu citei, eu vou tirar. Nos termos da portaria só, sem súmula. É a mesma coisa. Então, o resultado é o mesmo. Cléberson. Aqui não tem contribuinte individual, aqui é só empregado. Se vocês observarem no início do voto, eu falo lá que os lançamentos são só... Aí eu fechei, 132. L01 e L02, não tem CI, porque é terceiros. Cléberson. Acompanho a relatora. Acompanho.
Acompanhe. O mesmo resultado, por unanimidade, dá provimento parcial de determinar o cálculo da multa em conformidade com a portaria 14. Aí, agora nós vamos para o 128. O 128 agora é aferição com base em nota fiscal. Aquela mesma história. Vamos lá. Aferição. O 128, arbitramento, então vamos lá. Aí, referente à diferença de acréscimos legais, levantamento DAO e contribuição, todas as contribuições patronais, apurada por aferição indireta, levantamento L05, fato gerador originado do cálculo de 40% sobre o total das notas fiscais de prestação de serviço, menos o salário de contribuição do AI emitido referente à diferença, então aqui ele fez 40%, menos aquilo que estava no AI que a gente já julgou, entendeu? Valor de GFIP e folha, e o salário de contribuição declarado de GFIP, conforme o relatório fiscal, pois a empresa não apresentou livro diário, tendo sido lavrado o AI, que é um AI 38, né, por não apresentar livro, e as contribuições aferidas indiretamente. Aí, consta do relatório fiscal que foi efetuado comparativo em total da remuneração da folha e somatório de salário aferido indiretamente com base em notas fiscais de prestação de serviço, como 40% da nota fiscal, conforme planilha de salário de contribuição e faturamento número 1. Quando esse comparativo resultou em valor, resultou em valor de remuneração de folha superior, considerou a diferença. Quando foi inferior, não teve lançamento, dependendo das competências. Ok. Impugnação, a empresa alega vício no MPF, diz que não há suporte para o lançamento, questiona a multa e juros à taxa Selic. TRJ manteve o lançamento no recurso. É o mesmo argumento de licenciamento de defesa, pois indeferida a prova juntada e a prova pericial. Afirma que o lançamento não possui amparo legal na medida em que deve ser exigida a contribuição que não tenha sido paga ou creditada, mesmo argumento também, sobre a palavra devida, que não deve incidir contribuição sobre remunerações aferidas de forma indireta, por meio de notas fiscais, a dos que a multa é excessiva. Aí eu começo falando a mesma coisa da decisão recorrida, que ela sim apreciou e negou. Falo que a gente não pode apreciar argumentos de incondicionalidade e ilegalidade. Quanto ao lançamento, sem razão recorrente afirmar que não pode ser apurado por aferição indireta, conforme valores constantes em notas fiscais de prestação de serviço. Conforme suficientemente esclarecido no relatório fiscal e no acordo recorrido, o lançamento realizado ocorreu porque, apesar de intimado, o sujeito passivo não apresentou o livro diário no período de 1 de 2004 a 10 de 2007. Diante disso, o lançamento foi efetuado por aferição nos termos do artigo 33 da Lei 8.212. No caso, a salário de contribuição foi determinado 40% do valor civil constante de nota fiscal, conforme IN3, vigente à época dos fatos geradores, e esse mesmo conteúdo está na IN 100, anterior à revogada IN3. Eu cito porque houve troca de IN no período do fato gerador. Observe-se, conforme relatado, que foram deduzidos da base de cálculo apurada por aferição os valores constantes nas folhas de pagamento apresentados pela empresa. Assim, correto o lançamento e aferição efetuados. A multa, eu falo da súmula, porque ele fala que ela é exagerada, e diante do exposto, eu conheço no mérito do provimento parcial para determinar o recálculo da multa. Nesse caso, ele nem fala nada de prestador de serviço, uma situação diferente também da que se apresenta naquele processo. Alguma pergunta? Então, aqui o fiscal adotou duas metodologias. Quando o valor da folha foi maior do que os 40% da nota fiscal, ele considerou o valor da folha. Ele não lançou, não fez aferição, né? Porque na folha já estava. E quando era menor, ele fez a diferença. Porque aqui isso aqui não foi desconsiderada a contabilidade, não foi apresentada. Alguma pergunta?
Cléberson. Tendo em vista os argumentos de defesa, não há muito o que se analisar, né? Não acompanho a relatora. Raide. O relator. Acompanho. Acompanhe. Então, o mesmo resultado por unidade de provimento parcial. O 129 é terceiros. Aí eu vou retirar da ementa a questão da súmula. Já retirei. A mesma coisa. Aí, mesma base de cálculo. Aí, a única acréscimo que tem, que está até marcado de amarelo em relação a outra defesa, é que ele fala que é inconstitucional a contribuição ao INCRA. E aí, eu repito tudo, e lá, quando eu falo de inconstitucionalidade, legalidade, eu falo que também não cabe apreciar a alegação de inconstitucionalidade em relação à contribuição ao INCRA. O lançamento mantenho tudo, na multa eu vou tirar, como é terceiros, aí eu assumo 119. E o resultado é o mesmo, dá provento parcial para recálculo da multa nos termos da portaria 14. Cléberson. Acompanho. Acompanhe. Então, por unanimidade, mesmo resultado, os 130 é segurados. Também, aí a mesma coisa do 129. Não tem nada de amarelo, decisão recorrida, constitucionalidade, lançamento, multa, aí eu cito a súmula e falo que é para recalcular nos termos da portaria. Vamos lá? Cléberson. Acompanho. O relator. Acompanho. Acompanhe. 133 agora, aí vem os autos de infração por descumprimento de obrigação acessória. O 133 é um 91, é por não apresentar GFIP em desacordo com o manual. Aí a empresa, ela pede só a relevação da multa. Foi proferido o acordo da DRJ negando, e aí ela apresenta recurso, entendendo que está errado o acordo, uma vez corrigiu as faltas, juntou cópia de GFIP, devendo ser relevada a multa. Bom, insiste a recorrente corrigir a falta. Contudo, referida a correção não se verifica no presente caso, eis o que consta no acordo de impugnação. Em análise dos resultados, impugnações, alegações apresentadas pelo autor, constando da documentação apresentada juntamente com a impugnação, refere-se às competências 8, 9 e 10, portanto, sem nenhuma relação com as relacionadas que foram objeto de autuação, de GFIPs informadas com o erro, né, por informar, portanto, prevalece o procedimento. Portanto, uma vez não corrigida a falta, incabível a elevação da multa, conforme estabelecido no regulamento, artigo 291, redação vigente à época. Eu fiquei na dúvida, Cléberson, eu acho que o 91 ele entra também no comparativo da multa, né? Eu até perguntei ao Pinheiro antes do julgamento, não lembro, para mim, acho que entra, todos relacionados a GFIP entra, não entra? Para mim, só tem que haver relação com, para entrar no comparativo, tem que haver relação com o que foi lançado. Então, aqui não entra. Porque se não foi lançado, não teria multa de ofício no 44. Tá, é verdade. Então, aqui eu vou retirar e vou negar provimento. Aqui não tem esse comparativo. Mas essa multa, ela deve ser adequada ao 32A, né? Então deixa eu comparar, é verdade. Mas eu tiro a súmula, porque não é o sexto de multa, é comparativo com 32A. Assim, eu estou falando isso... Não, é isso mesmo, tem razão. Essa análise agora, né? Porque eu imagino que comparativo está associado ao lançamento. A tudo que teve um lançamento e incidiu a multa de ofício. Pelo que Mas eu é me porque recordo, 69, por exemplo... levavam para o comparativo. Pois é, aí teria que... Olha, não tem problema, eu vou levar para o comparativo nos Porque o 91... Então vai tirar a menção à súmula. Uhum.
Tá. O 91 é porque recolheu a maior, é isso? Não, recolheu não, informou o fato Desculpa, gerador. que informou a maior, né? É, Porque se informou a maior, só se teve lançamento, né? sim. Mas se informou a maior, como é que pode ter lançamento? Eu tirei a súmula e falei só para fazer nos termos da portaria. Então, o resultado é o mesmo. Ele só pede relevação, não tem como relevar. E aí eu mando recalcular nos termos da súmula. Esse é o 133. Cleberson. Acompanhe. Com a relatora. Acompanhe. Acompanho. Acompanhe. Por unanimidade. O 134 é um CFL 69. CFL 69, porque ele apresentou o GFIP com informações inexatas, não relacionadas aos fatos geradores. Conforme o relatório fiscal, as informações são nos campos salário, família e retenção em nota fiscal e fatura. Durante a ação fiscal, a empresa sanou a infração com relação ao salário família, em todas as competências, e em algumas para o campo retenção. A impugnação, a empresa pede relevação. Aí, a DRJ julgou procedente em parte, porque quando teve correção, a DRJ relevou. Relevação da multa das competências ocorreu a correção da falta, ainda durante a fiscalização. Cientificado, ele atende que o acordo está errado, porque corrigiu junto ao GFIP. Requer que a multa seja relevada. Mesma coisa, insiste que corrigiu a falta, contudo, aí eu cito a parte do acordo onde ele fala o que foi corrigido e o que não foi. Não foram apresentados novos documentos, portanto, uma vez não totalmente corrigido, incabível relevação da multa para as competências em que não ocorreu a correção, conforme estabelecido no regulamento, artigo 291. Mas aí eu mando comparar. Eu vou tirar a súmula também e vou deixar só a portaria. Tirando lá no corpo e na emenda. Vamos lá. Cleberson. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, então, o mesmo resultado. E, por fim, o 135 é uma I-38 que justificou, como ele não apresentou o livro diário, justificou a aferição. E aí ele pede a relevação da multa também, vamos lá. Impugnação, ele requer a dilação do prazo para entregar documentos e pede a relevação. O DRJ julgou improcedente no recurso. Ele entende que está errado o acórdão porque ele manifestou sua intenção de apresentar os livros exigidos. Pede para que seja reaberto o prazo para a juntada dos livros e proceder esse lançamento. No mérito, insiste recorrente a abertura de prazo para juntar de livro. O objetivo é a relevação da multa, se a falta tivesse sido corrigida, que não se verifica no presente caso. Eis o que consta no acordo de impugnação. Aí é o que fala que não foi corrigida, né? Portanto, uma vez não corrigida a falta, incabível a relevação da multa, conforme estabelecido no regulamento, artigo 291, na redação vigente época. Mesmo porque, para fins de elevação da multa, a correção da falta deveria ter sido feita ainda no prazo para apresentar a impugnação. Ou qualquer documento apresentado após o referido prazo não produziria mais o efeito pretendido pelo recorrente. Conclusão, esse aqui eu nego. Negar provimento. Cleberson. Eu acompanho, presidente, embora esse auto aí tem discussão se poderia corrigir, né? Também. Mas ele... Mas vamos acompanhar. Acompanhe. Acompanhe. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Ótimo. Nós temos um processo que tem um áudio, um vídeo. Vamos fazer ele aqui agora, então. É o item...
Já falo. É o item... É do RAID. Não, é o item 113. Item 113, RAID. Na pauta anotada não tem nenhuma informação. Não, é porque ele apresentou depois. Aí a Rose me mandou por e-mail. Ah, entendi. Vamos lá. Item 113, Rogério Ferraz. É um auto de infração concernente ao imposto de renda de pessoa física, decorrendo da omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada, em relação ao exercício 2000, conforme peça inaugural do feito, que aqui transcrevo. Da mesma forma, transcrevo o fato gerador constante do auto de infração, que está aqui para os senhores ler. Contribuinte regularmente intimado apresentou impugnação, requerendo a decretação da improcedência do feito. Em 10 de fevereiro de 2005, o contribuinte requeriu a juntada de documento intitulado Termo de Declaração, as folhas 195, datado do dia 2 de 2 de 2005, subscrito por Sônia Maria Constantino, conforme vê as folhas aqui mencionadas. Já em 14 também de fevereiro de 2005, o recorrente requeriu a juntada de outro documento, também intitulado Termo de Declaração, e também datado do mesmo de 2 de 2 de 2005, subscrito pela Sônia Maria Constantino, do mesmo modo da outra declaração. Por fim, em 30 de março de 2006, o autuado protocolizou na delegacia de julgamento os documentos de folha 231 a 250, creio eu. A 256. Lei-se a 232 o seguinte, em verbos. Contudo, com fundamento no inciso 8º do artigo 149 do CTN, aprovado pela Lei 5.172, vem, data máxima venha, complementar a impugnação e epígrafe pelos motivos de fato e de direito a seguir articuladamente dispostos. Os pontos levantados pelo impugnante neste complemento de impugnação. Por sua vez, a DRJ em São Paulo entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relatado acima. Regularmente intimado e conformado com a decisão recorrida, o autuado apresentou recurso voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões. Após breve relato das fatos processuais, bem como dos fatos que permeiam o lançamento, repisa as alegações da impugnação, preliminarmente impugnando pela ilegitimidade passiva, tendo em vista não ser o titular e nem sequer responsável pela conta corrente, qual não teria sido comprovada a origem dos rendimentos. Ainda em sede de preliminar, aduz-se nulo o lançamento, tendo em vista a preterição do direito de defesa caracterizada pela ausência da possibilidade do fiscalizado em apresentar os documentos necessários à comprovação da origem dos depósitos realizados em contas bancárias que não lhe pertencem. Explicita ser nula a decisão de primeira instância por não ter autoridade julgadora apreciada a prova documental apresentada após a impugnação em data anterior ao julgamento. Nos dois últimos tópicos referentes a preliminares, pugna pela irretroatividade da Lei 10.174 e impossibilidade da quebra do sujeito bancário. Quanto ao mérito, os depósitos bancários não representam necessariamente a aferição de renda e, desta forma, por si só, não constitui o fato gerador do imposto de renda à pessoa física. Afirma restar comprovada a origem de todos os depósitos. Insurge-se quanto à multa de ofício por ferir o princípio do não confisco sobre a inconstitucionalidade da Selic. Por fim, requer o conhecimento proveniente do seu recurso para desconsiderar o auto de infração, tornando-o sem efeito e no mérito a sua absoluta improcedência. Em 6 de novembro de 2006, o contribuinte protocolou petição de aditamento ao recurso, requerendo a aplicação da súmula CAF número 29. Por derradeiro, em 22 de janeiro de 2019,
protocolou novo aditamento, pugnando pela ilegitimidade passiva do recorrente. É o relatório. Vou compartilhar o vídeo. Ilustríssimo senhor presidente, nobre relatora, que eu estendo... Estão ouvindo? Não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo, não. Agora parou, antes estava no início. Vou compartilhar de novo, acho que é porque como eu interrompi, atrapalhou, porque ele desliga automaticamente, tá? Mas parece que tá baixo também. A sua imagem não aparece para mim. É porque eu tinha desligado. Mas tá aí, tá bom? Vou de novo, tá? Ilustríssimo senhor presidente, nobre relatora, que eu estendo o cumprimento aos demais conselheiros deste colegiado e ao douto representante da Fazenda Pública e àqueles que participam dessa sessão virtual. Senhores, meu nome é Bruno Chueri, venho a este plenário em defesa de Rogério Ferraz de Camargo, meu cliente, em que se busca desconstituir o labor da autoridade fiscal que arvorou-se na promoção de um auto de infração relativamente ao ano calendário de 1999, em face de Rogério de Ferraz Camargo, decorrente de suposta movimentação financeira ocorrida na conta 0010-31742, agência 195 do Banco Bandeirantes. Conta esta, senhores, que absolutamente se amolda a figura do artigo 42, na medida em que Rogério nunca foi titular desta conta corrente. Esta conta corrente pertencia única e exclusivamente a Sônia Constantino e Paulo Roberto Neves Fernandes. Sônia, por sua vez, ex-esposa de Rogério. E Sônia e Paulo eram sócios em diversos negócios. E essa conta em especial, era utilizada por eles para a movimentação das operações jungidas às empresas que eles eram sócios. Rogério em nenhum momento figurou como sócio de qualquer pessoa jurídica que Paulo e Sônia figuravam. Tanto é verdade, senhores, que a situação é completamente alienígena ao direito tributário, que no próprio termo de verificação fiscal, as folhas 84, no início do procedimento fiscal, Rogério foi espontaneamente prestar as informações à autoridade fiscal. Isso foi relatado pelo próprio fiscal, de que Rogério no primeiro momento já falou, olha, essa conta não é minha, essa conta é única e exclusivamente de Sônia e eu nunca tive conta com ela, o que de fato é verdade. Entretanto, a autoridade fiscal, em função de Rogério, à época, ter sido casado com Sônia e ter entregue a declaração em conjunto, acabou promovendo o lançamento dos valores movimentados nessa conta a título de omissão em face de Rogério. Pois bem, ocorre que este lançamento, dos moldes como for perpetrado, absolutamente se amolda ao entendimento deste Conselho. Notadamente, ao se ter em mente que a súmula 32 dessa casa estabelece que a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com um documento hábil e idôneo o uso da conta por terceiros. Em nenhum momento se falou que o Rogério utilizava essa conta, e pelo contrário, é claro e evidente que esta conta, o cadastro era em nome de Paulo e Sônia. E mais, Sônia promove uma declaração, acostada às folhas 200 dos autos, em que ela reconhece que toda a movimentação financeira atinente à conta, repito, 0010-31742 da agência 195 do Banco Bandeirantes, a ela pertencia. De tal sorte que o Rogério não tem relação direta com o fato jurídico tributário. Rogério absolutamente pode ser vislumbrado como contribuinte. De tal sorte que Rogério faz jus ao reconhecimento de que é parte ilegítima para figurar como sujeito passivo da relação tributária. E é isso, senhores, que eu peço, venha, para que seja reformada a decisão da Delegacia de Julgamento, culminando na nulidade do lançamento em face de Rogério de Ferraz Camargo, em homenagem, sobretudo, à súmula 32 desta Casa, de observância obrigatória nos termos regimentais. Obrigado.
Pois bem? Voto. Está dando uma interferência, doutor. Oi? Está dando uma interferência no áudio. Em quê? Ah, no áudio? Resolveu? Ok. Era estava mal conectado aqui. Vamos lá, o voto. Voto. Inicio o voto acerca do juízo de admissibilidade, delimitação da lei de concomitância. Isso aqui, essa última parte está errada. Juízo de admissibilidade, delimitação da lei de concomitância. Apesar de presente o pressuposto de admissibilidade ser tempestivo, há nos autos questão preliminar e dispensável desde da controvérsia que deve ser elucidada, prejudicando assim o conhecimento integral do recurso, como passaremos a demonstrar. Em relação à ilegitimidade passiva e ao cerceamento do direito de defesa, o contribuinte repisa as alegações da impugnação, argumentando que não tem qualquer relação com o fato gerador, pois não participou do procedimento fiscal instaurado em nome da sua ex-esposa, Sônia Maria Constantino, CPF tal, sendo que os valores lançados como rendimentos omitidos do auto de infração, ora contestado, dizem respeito exclusivamente à conta bancária de titularidade da sua ex-esposa, além de não ter conhecimento dos fatos e muito menos participado destes. Com efeito, o recorrente impetrou ação judicial protocolada sobre o número aqui descrito, questionando o afastamento de sua condição de contribuinte, constante no presente lançamento, bem como a declaração de inexistência de responsabilidade decorrente dos fatos lavrados neste documento. Sustentou ainda, nesta ação judicial, que não lhe foi concedida a oportunidade de defesa, não tendo sido notificado ou fiscalizado, sendo dado conhecimento dos fatos relativos à fiscalização tão somente à sua esposa. Como bem delimitado pela DRJ, ao patrocinar a ação judicial, o recorrente renunciou ao contencioso administrativo fiscal relativamente à matéria submetida ao Poder Judiciário. Então, por esse motivo, será apreciada somente a matéria não alcançada pelo judicial. Assentando que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria tratada no presente processo administrativo e que na decisão proferida na instância judicial subjuga qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo de coisa julgada, formal e material. Resulta que, qualquer que seja o veredito proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, bem como com essa corrente turma, acerca da matéria objeto de litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada e julgada. Situação do CAF, digo. Diante deste quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à apreciação do Poder Judiciário e reiterados no vertente instrumental recursal interposto perante este colegiado, com fundamento no preceito esculpido no artigo 126, parágrafo 3º da Lei 8.212, interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual. A renúncia à hora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da vontade psicológica do impetrante. Ela decorre ex lege e de forma objetiva, independentemente do motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante o Poder Judiciário. Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o resultado do trânsito de julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente. Por esse motivo, será apreciada somente as matérias não alcançadas pelo pedido judicial proposto pelo recorrente. Continuando no voto, eu trago aqui preliminar. Contribuinte, água preliminar. Alguns preliminares de nulidade, seja da adição de piso, junto com a retroatividade da lei quebra de sigilo bancário, e digo, aduz o recorrente que deve ser declarada nula a decisão de primeira instância por não ter conhecido e apreciado os documentos ofertados após a impugnação, bem como o lançamento com base na retroatividade da lei quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial. Anoto que me sensibilizo à alegação de nulidade posta pelo recorrente, contudo, de maneira a otimizar o julgamento, destaco que nos termos do artigo, parágrafo 3º do artigo 59 do decreto 7235, quando puder decidir no mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir a falta. No caso dos autos, entendo que está presente uma questão maior que indica a razão ao contribuinte, no que diz respeito ao próprio método do direito alegado, razão pelo qual, nos termos da legislação já dita, supera as preliminares para analisar o mérito por entender que é possível prover o recurso do recorrente. Quanto ao mérito, eu digo,
já passa a enfrentar em relação aos depósitos bancários a conta conjunta. Do exame das peças processuais, como é uma conta só, do exame das peças processuais, observa-se pela descrição dos fatos constante do auto de infração, folhas 82, não deixa qualquer dúvida quanto à cotitularidade da conta objeto da autuação. Agência 0195.001.031.742, dígito 3, do Banco Bandeirantes, mantida conjuntamente com o senhor Paulo Roberto Neves Fernandes, conforme transcrição a seguir. Transcreva o que diz o auto de infração. Em 23 de novembro de 2004, foi enviado ao contribuinte mandado de procedimento fiscal e termo de constatação fiscal, no qual recebeu a informação de que, em procedimento fiscal iniciado em 15 de outubro de 2004, através da intimação pessoal sobre a contribuinte Sônia Maria Constantino Ferraz de Camargo, seu cônjuge, pelo fato da mesma possuir conta em conjunto no Banco Bandeirantes S.A., já citada, com o senhor Paulo Roberto Neves Fernandes. Foi solicitada a comprovação de depósitos efetuados na referida conta e também que a mesma apresentasse a declaração de ajuste anual sobre renda de pessoa física do exercício 2000, ano calendário 99, já que não consta no sistema da Receita Federal a entrega desta declaração e a mesma estava obrigada a declarar pelo fato de participar em quadro societário de empresa, resultando da resposta à intimação exposta abaixo. É certo que o parágrafo 6º da Lei 9.430 determina que na hipótese de conta de depósito ou de inventário mantidos em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações de titulares tenham sido apresentados em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular, mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. É claro que tal divisão deve ser procedida na intimação de todos os titulares da conta bancária, tal. Essa já é a fundamentação padrão e digo, dito isto, debruçando sobre os termos de intimação fiscal constantes do processo, apenas a senhora Sônia Maria Constantino Ferraz Camargo foi intimada. Sendo assim, não houve a intimação do cotitular senhor Paulo Roberto Neves Fernandes. Em face do imposto, deve ser excluída a tributação improcedentes dos créditos bancários relacionados à conta cotitulada. Este é meu voto. Esse é um caso bem específico que o contribuinte ele não é titular da conta, né? Mas, apesar de que, além do mais, é uma conta cotitulada, que eu observei, e não houve a intimação do outro titular. E como dito inicialmente... Em parte, o conhecimento parcial, você tem que explicar por quê. Tem que delimitar. Tem que explicar o que foi conhecido, né? Uhum. Não é melhor não entrar nisso? Só dar prosseguimento? Eu acho que nesse caso não, porque não é concomitância, né? Então, não é uma simples preclusão, é uma concomitância. Se eu não conhecer em parte, eu vou ter que enfrentar ilegitimidade, né? Que é liargo. Então, o que você está conhecendo? Delimita aí para mim. Deixa eu elaborar o texto aqui que eu já falo para a senhora. Você vai dar provimento na parte conhecida. É isso? Que termina sendo tudo, né? Que torna improcedente o auto de infração.
tinha entendido que aqui seria a súmula 32 e não a... A aplicação da súmula 32, doutor Matheus, esta é prejudicada por conta que a ilegitimidade passiva é objeto de ação judicial. Entendi. Você está reconhecendo de ofício a questão da cotitularidade ou ele alega também? Não, ele alega. Então você está conhecendo só em relação à questão da conta conjunta, é isso? É só uma conta, é só essa conta. Conhecer parcialmente do recurso apenas quanto... A alegação de cotitularidade. Não é só apenas que eu também tenho as preliminares, né, que eu não, apesar de não enfrentar, elas não faz parte, elas não fazem parte da demanda judicial. Mas é porque você conhece essa parte e ela é suficiente, né? Exato. Na parte conhecida. Agora é um procedimento específico na esposa. Isso. E daí eles devem ter encerrado lá e abriram em face do contribuinte, sujeito passivo aqui, mandando um termo de constatação informando que ela havia sido intimada, reconheceu 100% dos depósitos que transitaram na conta como sendo dela, apesar da cotitularidade, e já lançaram a seguir? Foi isso? Pelo que eu lembro foi isso, doutor Pedro. Eu tenho que abrir o processo para ler, mas pelo que eu lembro é exatamente nesses termos aí. Tá. Que é os termos que estão no auto de infração, né? Que relaciona aqui. A dela foi trazido para esse processo ou ficou no outro de referência? Os termos que constam aqui desse processo, que eu analisei, não há nenhum, há só a intimação dela, não há a intimação do outro. Eu não sei se há mais algum termo. Tá. Entendeu? Não sei se lá no procedimento dela houve esse termo. Pelo que relata a autoridade... Procedimento nela e fizeram um procedimento também no cotitular. E daí, como ela reconheceu 100%, eles só instruíram com o dela esse processo. É uma possibilidade. É uma possibilidade, sim. Porque foi meio atravessado. Eu tenho uma dúvida se essa matéria, porque ele protocolou um pedido de aditamento ao recurso para aplicação da súmula 29. Se essa matéria foi arguida na impugnação, obviamente não tinha a súmula. Ele questiona o mérito do depósito bancário, questiona a própria infração. Uma vez que ele questiona a infração e posteriormente não existia a súmula, né, não existia isso. Posteriormente, ele, através de um aditamento, eu conheço. E a gente já chegou a debater isso aqui, não em relação ao aditamento, mas no próprio recurso, ou o que seja. E outra dúvida é esse processo é bem antigo, é 2004. Ele. Isso. E a outra dúvida é se a questão da súmula 29 também não foi objeto da medida judicial, porque ele fala que houve um cerceamento de defesa, né? E apenas a esposa é que havia sido intimada para os esclarecimentos. A petição inicial da ação judicial está no processo? Pinheiro, não recordo, tenho que abrir. Vou abrir. Para saber o objeto? Vou ver aqui, vou tentar achar o que disse a DRJ. Lá ela vai fazer menção.
Eu não recordo se foi o próprio contribuinte narrando os fatos, ou se há alguma petição inicial, ou mesmo alguma sentença, alguma decisão. Vocês sabem, a desnecessidade que existe, que está escrito na súmula, que até alterou a súmula, né? Para não precisar intimar o titular quando tem tem conta em conjunto, né? Faz declaração em conjunta. Qual é o raciocínio que é feito? Os dois cotitulares... Declarantes em conjunto, seria isso? Declarantes em conjunto, é isso? E quando eles não são, como no caso aqui? Desculpe, quando a conta não é em conjunto, como se alega, né? Não, aqui a conta é em conjunto com o terceiro. Isso. Não é conjunto entre eles. Assim, se eu tenho um casal, eles têm uma conta conjunta e declaram em conjunto, eu intimo um só. Mas esse raciocínio vale para esse caso aqui, que o casal não mantém uma conta em conjunto? Aí teria que intimar os dois só pelo fato deles serem casados? Não, o terceiro. Não. Então, eu digo porque a norma fala que tem que intimar os cotitulares, né? Isso. Então, por que eu não tenho que intimar todos os cotitulares? Quando é que eu não tenho? Quando eles declaram em conjunto. Mas se eles não declaram em conjunto, eu teria que intimar os cotitulares? Estaria fora da súmula? Eu acho que com muito mais razão tem que intimar, não, porque... Tem que intimar. Porque é um terceiro, né? Que declarou, obviamente, em separado. E ele também... Aí declara em separado os cotitulares, né? Um terceiro declarou em separado, que é um cotitular, né? Não é a esposa, né? Que existe um terceiro ali. E não, ele mas também... eu digo que nesse caso, o recorrente, ele não é cotitular da conta, né? Não. Como é que ele vai esclarecer alguma coisa da conta? Só porque ele não foi intimado para isso. Não, mas se ele fosse... Não, ele não foi intimado para isso, só lançaram nele. Intimaram ela. Sim, não, e o doutor Raid entendeu que o terceiro não foi intimado. O terceiro não tem ao menos a prova, né? Não, mas se ele fosse intimado, ele não foi nem intimado, ele foi só... então foi só para responsável. Acho que foi um termo de constatação. É porque parece que a declaração dele era conjunta, né? E aí isso é claro, mas é responsável secundário, eu acho. Mas o terceiro não foi intimado. Parece que isso está claro, que quem é dependente na declaração é a esposa. No caso, agora era a esposa. Então, declaração em conjunto, a esposa como dependente. É a esposa que tem a conta. Ela foi intimada. Só faltou a intimação de um outro cotitular. Então eu preciso agora lançar. Num procedimento anterior feito nela. Não foi nem nesse procedimento fiscal. Certo, mas aí então eu declaro, né? Assim, aí eu declarei em conjunto. Aí eu vou lançar. Eu lanço no declarante, que omitiu os rendimentos. Foi o que a fiscalização fez, né? Isso?
lançou no declarante. Porque ele emitiu prestou o sentimento. declaração. Isso, lançou no declarante. Então, ele não tinha que ser intimado para nada em relação à conta, né? Não, porque em relação à conta ele não era... Isso. Que é objeto da ação judicial dele. A intimação dele foi para, em 5 dias úteis, apresentar as manifestações que julgar serem necessárias. Contaram Certo. toda a historinha, Aham. e ele é intimado para, em 5 dias, dizer o que quisesse. Perfeito. E a Em ação termos de judicial? constatação. Mas faltou a intimação do senhor Paulo Roberto, Que é o terceiro. que é o co-titular. É o co-titular. E aí, sob esse aspecto, caberia a aplicação da súmula. Sim, pois é, de ofício? Porque se for ficar de ofício, eu não concordo. Ou ele questiona isso, que não foi intimado o co-titular? Ele acaba arguindo, né, legitimidade passiva e cessamento de defesa. Sim, A mas ele não dúvida é se fala... essas... Então, mas isso que eu cheguei à conclusão que, claro, está foi submetido ao Poder Judiciário, mas as razões dele não parecem, porque ele não precisava ser intimado para comprovar, né? Ele está sendo como declarante, né? Declarante conjunto, respondendo pelo crédito. E deu oportunidade para ele, em 5 dias, falar, né? Essa matéria que o doutor Raide está levantando, parece que é uma matéria que não foi objeto dele, né, de defesa, né? Ela está no conjunto do questionamento da legalidade do lançamento. Não é isso, doutor Raide? Deixa eu só terminar de folhear aqui o recurso voluntário, mas creio que tenha sido nesses termos, doutor Cleves. Ele bate no depósito bancário, no seu mérito, que é a impossibilidade de constituição do crédito tributário, meramente para o depósito bancário, a legislação, vai citando. No recurso voluntário ele não traz nada específico sobre a aplicação da súmula, sobre a conta cotitulada, até porque naquela época não existia. Aí, posteriormente, ele até bate na comprovação da origem dos depósitos, ele traz um recurso bastante completo. Aí, posteriormente, com a divina da súmula, ele faz um aditamento ao recurso e pede para a aplicação de referida súmula. Mas a aplicação à referida súmula não em relação, não ele, mas em relação ao outro, ao sócio. Não, em relação ao outro cotitular. Eu ia sugerir, nós não estávamos adotando o seguinte critério: quando houvesse dúvida se houve intimação ou não, diligência. Sim. Mesmo que a probabilidade maior seja talvez que não tenha sido intimado, devido à época, né? Quando eu fiz esse processo, doutor Cleves, eu não tive dúvida, até porque eu não pela própria descrição da audifração, mas, pelo que disse o doutor Pinheiro, possa ser que lá no procedimento dela, o outro cotitular tenha sido intimado. É isso que eu falo, doutor Raide. Doutor Raide? É que eu não sei se o senhor tem acesso. Então, é que o senhor sabe, nesse processo aqui tem a cotitularidade dela? Essa conta que ele está falando que ele não é o cadastro dessa conta que ele está, que eu não estou achando. Aí o próprio auditor fiscal na sua descrição dos fatos, ele narra que é uma conta conjunta. Então, mas é isso que está pegando aqui, porque aí eu acabo compulsando um outro processo aqui, porque aparece no meio desse processo, aparece tem uma petição
no nome de Sônia Maria, que é pelo que eu entendi, é quem entra junto com ele na declaração, correto? Uhum. Aí tem uma petição aqui, eu já até me perdi, que entra um CPF, quando o fiscal faz referência ao nome dela, isso é um termo de início. Termo de início, em nome de Sônia Maria Constantino Ferraz, no CPF. Eu fui nesse CPF aqui, tem um lançamento, inclusive está para julgar também aqui no CARF, que é em nome de Rosimeire. E aí, nesse Rosimeire, realmente parece ser a mesma coisa, não a Sônia. Porque fala, inclusive, desse Paulo Ferraz, né? E não consigo nem sequer entender quem é o que é o co-titular da conta. Se é a pessoa que ele declara em conjunto. Doutor Rodrigo, essa conta não é dele. Essa conta autuada não é do Rogério Ferraz. Não, entendi. Só não sei se é da pessoa que declarou em conjunto com ele. Eu fui pelo que disse o fiscal, né? Essa é a minha questão. Mas tem que ser, senão não poderia ser autuado. Ele não contesta, ele diz que realmente é da Sônia. Não, é por isso que eu queria... Não, é porque se a dúvida é em relação a se foi intimado o co-titular da conta, tem que pesquisar se tem algum auto de infração em relação a esse co-titular. E você havia entendido que o lançamento aqui. Então foi lançado só 50% aqui, Dr. Raide? Doutor Pinheiro, eu não sei precisar, eu não vi. Porque daí pode ter, de fato, como está falando o Dr. Rodrigo, um outro lançamento dos 50% restantes no co-titular. Bom, mas como bem pontuou o Clederson, a gente normalmente faz a diligência para saber se o co-titular foi intimado. Será que a gente não pode dar encaminhamento nesse sentido? Eu não me oponho, eu posso converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se houve intimação do co-titular. Quem é, né? E falar quem é também. E para mim quem é que está claro, né? Mas eu posso perguntar quem é, se houve e juntar o termo ao processo. Isso. Então, e aquele questionamento do Dr. Matheus sobre a petição inicial da ação judicial, o senhor localizou? Para saber se... Tem uma menção no acordo da DRJ sobre os documentos da ação judicial. Eu agora já perdi a página novamente. Mas creio que tem aqui nos autos mas aí agora... Não processo. Mas o processo voltar, né? Não, então, se não tiver, já pede a petição. Porque essa era uma dúvida que tinha surgido antes. Já esgota, se for o caso. Tá, mas então, porque eu preciso parar aqui. Aí você encaminha para o converter em diligência. É isso? A DRJ, doutor Pinheiro, ele diz, por outro lado, os documentos anexados às folhas dos 203 a 224, deve ser papel, pelo órgão preparador da repartição fiscal de origem, noticiam que o impugnante impetrou na data tal, na terceira vara de São José dos Campos, mandado de segurança tal, em face do delegado da Receita Federal, objetivando, entre outros pontos, o afastamento de sua condição de contribuinte, constante no presente auto de infração, bem como a declaração de inexistência de responsabilidade decorrente de fatos lavrados neste documento.
Então, acho que por esses documentos está claro que dá para observar. Eu achei a ação está na folha 212 e seguintes, que é o mandado de segurança, com pedido de liminar. E, doutora Miriam, eu me curvo ao entendimento e voto por converter de diligência para que a autoridade preparadora se manifeste sobre a intimação ou não do co-titular. Se caso positivo, anexe o termo de intimação neste processo. Ok. Cleberson. Cleberson? A petição inicial está no processo? Folha 212, do mandado de segurança. Se tiver outra ação, mas eu identifiquei aqui do mandado de segurança. É a desse. Aquele relata que, né, que não foi intimado, que essa conta não é dele, que é da esposa. Então, Veja só, mas ele é o único autuado, não é? Tem alguém autuado junto com ele? Não. Se ele não for sujeito passivo, de acordo com a decisão judicial, tá, mas aí tem que adentrar o mérito, tá, ok, tá. Pode falar, Clédis. Não, então, é claro que a ação judicial aqui dá para perceber que não abrange essa questão, né? Nós estamos convertendo em diligência. Eu não li. A não ser que entenda que o cerceamento do direito de defesa abrangeria essa questão. Mas eu acho que não seria o caso. Então? Mas nesses termos eu voto para converter em diligência acompanhando o relator. Ok, Pinheiro. Acompanho o relator. Acompanho. Matheus. Acompanhe. André. Rodrigo. Acompanho. Rodrigo, acompanhou? Sim. Então, por unanimidade, cometeu o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Vamos parar a gravação.